Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Fabiane, sou da equipe de seleção. Eu sou a Larissa, também sou da equipe de seleção. Estamos aqui hoje para falar com você que passou para a próxima etapa, que é a entrevista individual, e a gente vai contar um pouquinho dos detalhes, como vocês podem se preparar melhor, o que vem pela frente, né? E dar todas as informações para vocês arrasarem nessa etapa também, né, Lari? Isso aí. Então, a primeira pergunta para você que não conhece bem o Smart, que está começando a fazer esse processo agora, é o que é essa etapa, o que é essa entrevista individual, como eu posso me preparar para ela. Então, a gente está aqui para esclarecer, né? O Isso que é aí. entrevista individual, Fabi? Bom, a entrevista, temos duas atividades no dia, mas a entrevista em si é uma conversa com um profissional de psicologia. Então a gente quer te conhecer melhor. A gente já sabe que você mandou muito bem nas provas, né? Arrasou em português e matemática, o teste de raciocínio lógico. Agora a gente quer entender também por que você está fazendo esse processo, o que te motiva, o que você acha, né, de estudar em duas escolas, por exemplo, no caso do Projeto Alicerce. Enfim, uma série de perguntas é, direcionadas a esse interesse pelo projeto, interesse pelo Smart e pelos projetos que o Smart desenvolve junto com os alunos, né? E para além de você ser entrevistada, né, pela psicóloga, essa entrevista individual, a gente também quer saber se você atende aos critérios do Smart. O Smart tem diversos critérios para poder, né, ser selecionado. Um deles é a idade, é a renda, é estar na série adequada, do 7º, 9º ano. Então a gente também tem uma assistente social que, quando o candidato for atendido pela psicóloga, a assistente social vai avaliar os documentos da família, vai conversar com a sua família para entender se você atende os requisitos, né, de renda, de idade, de tudo aquilo que a gente precisa, né, para poder aceitar você nessa próxima etapa. Muito bem lembrado, Lara. Então vamos retomar os critérios, né? Do 7, para quem está no 7º ano, que é o projeto Alicerce, tem que ter no máximo 13 anos, né? Então não pode fazer 14 anos esse ano. Estar no 7º ano, que a gente falou, e a renda per capita de 2 salários por pessoa da família. Daqui a pouquinho a gente explica como chega nessa conta, Sim. tá? E para o 9º ano, não pode ter mais de 15 anos, ou seja, não pode ter 16 anos em diante. Tem que estar matriculado no 9º ano e a renda per capita também de 2 salários por pessoa, certo? Então, recapitulamos os critérios. Como o aluno vai saber o local da entrevista dele, né? Se você tá em dúvida, não sabe se passou, qual é o próximo, qual é o lugar que você tem que fazer, o horário, a gente divulgou tudo no nosso site. Quando você entra no site do Smart, que é smart.org.br, tem um link que se chama blog. Lá que a gente divulga todas as informações do Smart, todas as informações não só do processo seletivo. Você vai lá e a partir de agora, do dia 12 de agosto, foi divulgada uma lista. Essa lista é dividida por cidade, por projeto. Então, se você é do Rio de Janeiro ou de Belo Horizonte, você vai procurar lá o seu projeto, se é 7º ano, 9º ano, e em cima tem dizendo o local, o colégio, né, a instituição que vai te receber. Você fica bem atento, é o primeiro título, e embaixo tem o seu nome e o seu colégio, com uma data e um horário. Fica bem atenta, porque podem existir horários repetidos no mesmo dia, não tem problema. Então você vai ver lá, por exemplo, que você foi selecionado para o dia 16 de agosto, às 8 horas, vai ter o seu nome e o seu colégio, e aí você já vê essa informação, guarda, escreve, verifica, é muito importante. Por quê? Porque vocês não têm como remarcar, a gente não faz mais de um horário, então esse é o horário que você será atendido. Né, Fabi? Isso mesmo, não tem segunda chamada, como as outras etapas também não, né? Então é uma etapa também eliminatória. Quem não comparecer, infelizmente, não consegue seguir no processo seletivo, porque só segue quem faz a entrevista, né? E é avaliado, tem que estar dentro dos critérios, mas tem que ter feito a entrevista. Essa etapa acontecerá do dia 16 a 30 de agosto. Então, durante todo esse restinho do mês de agosto, serão feitas essas entrevistas. Então, vocês serão alocados mais ou menos nesse período, tá? Isso. E a escolha, né, dos horários foi por ordem alfabética, tá? Então, não dá para trocar, como a Larissa já falou, não dá para mudar o dia. São cerca de 700 candidatos, né? Então, a gente não consegue mudar o dia para todo mundo, por isso a gente já estabeleceu um horário, um dia para cada um ser atendido. Mas e Fabi, e se minha mãe trabalha nesse dia, nesse horário, como é que eu faço para ir na entrevista? Isso, é importante um responsável legal, né? Então, alguém que more com você que seja responsável, legal, sua mãe, seu pai, sua avó, se tiver a guarda, enfim, né? Alguém que trate aí de todos os assuntos importantes da sua vida, tá?
a gente vai ter um modelo de declaração assinado pela nossa assistente social que vai comprovar que você, seu responsável, compareceu à entrevista, que é uma etapa obrigatória e que você esteve naquele período realizando essa atividade. Então, essa declaração pode ser apresentada na escola, né, no trabalho, para comprovar a presença e não ter nenhuma, né, nenhum ônus aí para quem não puder estar na escola ou no trabalho nesse período. E é uma entrevista que dura em média 2 horas, então vocês podem ficar preparados, né, para estarem disponíveis nesse tempo, nesse intervalo de tempo. E outra coisa, Fabi, para quem não foi convocado para essa entrevista, tem uma outra lista no site que é do Smart Online. Isso mesmo, né? Temos 2 oportunidades bem bacanas agora. O Smart Online é um programa do Smart. A diferença é que ele não tem a bolsa na escola presencial, mas tem uma série de benefícios. É um programa muito interessante, que abre muitas portas. Então, quem não estiver na lista, não achei meu nome para fazer a entrevista, procura também na lista do Smart Online, tá? Caso o seu nome não esteja em nenhuma das listas, é que nesse momento você realmente não passou da etapa da prova. Gente, não tem vagas, né? Como todo processo seletivo, não temos vagas para todos os inscritos. Mas a gente está preparando uma série de boas oportunidades para quem chegou até aqui, né? Não é qualquer coisa, porque de 22 mil inscritos, vocês chegaram até essa etapa, né? Então já passaram aí muita gente boa também. Mas infelizmente a gente no momento não tem vaga para todos, né? Então a gente também está divulgando uma série de outras oportunidades, de parceiros, de outras no próprio blog, escolas, né? Tem um link lá com outras instituições que também oferecem bolsas ou outras oportunidades. A gente disponibilizou lá, vocês podem dar uma olhada. E uma dica também é que quem está no 7º ano e eventualmente não passou, daqui a 2 anos pode fazer de novo e prestar Bolsa Talento, né? Então, já sabe, aí já tem meio caminho andado de saber como funciona, pode se preparar melhor, né? Então, é importante a gente buscar boas oportunidades, né? Agora, eu vi meu nome na lista, Fabi. Vi lá, vi meu horário, meu local, anotei tudinho. Como eu me preparo? O que eu tenho que fazer agora? Eu sei que você leu o regulamento, mas a gente vai dar aqui algumas dicas como você pode se preparar para o dia da entrevista. Isso. Bom, pesquisar primeiro o local, que a gente já falou, né? Saber como chegar com antecedência. Sim. Separar os documentos. Daqui a pouco a gente vai falar com muito detalhe, né? Mas preparação é separar esses documentos. Mas pensando na entrevista em si, no nosso canal, aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, tem uma série de informações sobre o Smart. Projetos que a gente desenvolve com os alunos, histórias inspiradoras, detalhes mesmo, né? Informações das escolas que são parceiras, como funciona cada projeto. Então, o importante é você ter conhecimento de tudo isso, né? Que você está concorrendo. O que é o Smart, de fato? Às vezes, vocês fizeram a prova, chegaram até aqui e não pesquisaram a fundo. Ou alguém pesquisou por você, né? Seu professor, sua professora, seu responsável. Mas agora é com vocês, né? A entrevista ela é individual, então é só o candidato e o profissional da psicologia. Então é importante agora vocês realmente entenderem isso tudo e confirmarem esse interesse em realmente fazer parte. Se um professor te indicou, você pode pedir, né, dicas pro professor do que é o Smart. Se algum outro aluno foi na sua escola e indicou com aquele código também, você pode entrar em contato, tentar conversar para também, né, descobrir e aprender um pouco mais sobre o Smart. Tem muita gente, né, nas nossas redes, responsáveis que comentam, então vocês podem buscar, acho que a dica principal é busquem informação nesse momento, né, sobre o Smart e sobre isso tudo que a gente oferece. E sobre os documentos, o que eu preciso levar? O que a família precisa levar para esse primeiro momento da entrevista? Muita atenção agora, né? Porque é uma lista bem grande de documentos, mas a gente vai ajudar vocês. Então, lá no nosso site, vocês vão ver que tem um link para baixar essa documentação para comprovação de renda, tá? E aqui tem escrito cada tipo de ocupação e o grupo de documentos correspondente a esse tipo de ocupação. Né? Então, vamos praticar um pouquinho para tentar ajudar? Para não ficar um pouco confuso, vou dar um exemplo então, Fabi, me ajuda aí. Na minha casa somos 3 pessoas, eu sou uma estudante, meu pai, ele é assalariado, ele tem carteira assinada, mas minha mãe trabalha vendendo coisas informalmente.
como é que documentos eu tenho que levar e como eu posso comprovar a renda nessa estrutura familiar? Certo, então vamos lá. Primeiro é o documento do estudante, tá? Então, da Larissa, que é candidata. O que ela vai levar? A carteira de identidade, RG, ou certidão de nascimento. O boletim do segundo bimestre, então, né, em julho a gente geralmente termina o segundo bimestre nas escolas, é o boletim atualizado, então já busquem nas escolas. Se você é aluno de escola particular, você vai levar o boleto da mensalidade, né? E o comprovante de residência no nome do seu responsável. Então, vai ser uma conta de energia, uma conta de telefone, né? Algum comprovante que indique o local que você mora, tá? Esses são os documentos do candidato. Ok. Os documentos dos outros integrantes, documentos obrigatórios a todos. Um documento de identificação também, RG ou certidão de nascimento, tá? Importante, que são de todas as pessoas que moram na casa. Se a sua avó, por exemplo, morar com você, você vai colocar também a documentação da sua avó. Não é só do seu pai e da sua mãe, do seu responsável legal. Então, se tem uma casa com 6 pessoas morando, tem um tio, um primo, eu preciso levar os documentos dessas 6 pessoas. Isso, todo mundo que mora na casa. Sim. Tá? Voltando para o nosso exemplo. Então, o pai da Larissa é assalariado. A gente vai buscar quais são os documentos do assalariado. Então, vou olhar aqui. É a cópia da declaração do imposto de renda. Mas seu pai, ele não ganha o suficiente para declarar o imposto de renda. Ele é isento. Ele é isento. Então, no nosso site tem uma declaração que o seu pai vai escrever que ele é isento do imposto de renda, tá? Se ele tiver a declaração, ele apresenta a cópia, se não, usar a declaração de isento, tá? Bom, como ele é assalariado, também ele tem a carteira de trabalho. Então, ele vai trazer a foto, né? A cópia da frente da carteira, para identificar. A página com o último contrato que ele está trabalhando atualmente, da empresa que ele está trabalhando, tá? E a página seguinte em branco, para a gente ver também que essa realmente é a última empresa do seu pai. O comprovante de rendimento, que é o olerite ou contra-cheque, né? Que vem ali o valor do salário. Dos meses de maio, junho e julho, então são os 3 meses anteriores, e também o extrato bancário, dos meses de maio, junho e julho. Então, no caso do seu pai, são esses os documentos. Vamos agora para a sua E da minha mãe, que é informal? Também dá para comprovar, tá? Então, não se preocupem se às vezes você não tem um trabalho fixo de carteira assinada e tudo. Tem tudo certinho aqui também no nosso site. Então, vamos lá. A cópia da carteira de trabalho, mesmo que ela não trabalhe, né? A gente vai trazer a carteira em branco, se ela nunca tiver trabalhado. Sim, que é uma comprovação, isso. Né? Se ela já tiver trabalhado há muito tempo, vai vir a cópia do último contrato e da página em branco. Da mesma forma com alguém que está trabalhando no momento. O extrato bancário de maio, junho e julho. E, no caso, o modelo de declaração informal também. Como você falou, ela faz vendas, né? Então, ela não tem uma renda fixa todo mês, mas ela vai fazer uma declaração, que também tem no nosso site o modelo, vai escrever à mão e vai informar. Em média, vamos supor, ela ganha R$500 com as vendas. Então, ela vai trazer isso de próprio punho, né? Escrita à mão. E também o extrato bancário para ser uma comprovação de que esse valor entra ali todo mês em média, de maio, junho e julho. Certo? Também a declaração de imposto de renda. Se for isento, segue o mesmo modelo de fazer a declaração de isenção. E se ela tiver, né, for dependente, vamos supor que seu pai declara imposto de renda e sua mãe é dependente. Na declaração dele já consta ali, tá? Então, na família da Larissa seria esse caso. Dependendo do arranjo da sua família, a gente tem aqui várias opções, trabalhador rural, trabalhador autônomo, então é só ele procurar a categoria, né, das pessoas da sua família e você vê quais documentos é necessário trazer. Tá? Isso. Todos os documentos cópia, né? Então não levem documento original, porque a gente não vai guardar o seu documento original. E é muito essa ideia. Façam junto com o responsável, porque são muitas informações, né? Para vocês entenderem a profissão da pessoa que mora aí na sua casa e o tipo de ocupação. Então, como a gente deu alguns exemplos, se tem carteira assinada, se não tem, seria um trabalhador informal. Se tem uma microempresa, né, um microempreendedor, tem um tipo de documentação específica para esses casos. Se é motorista de aplicativo, por exemplo, tem outro tipo de documentação. Então, vocês vão ver tudo isso nesse relatório, né, nessa relação de documentos, para vocês identificarem qual se aplica aí à família de vocês, tá? E depois também a comprovação de gastos. Então, gastos com aluguel, financiamento da casa que vocês moram,
gastos com automóvel, caso tenha algum financiamento, a conta de energia elétrica e mais uma série de documentos que comprovem o gasto de vocês no mês, tá? No mês de julho também, certo? Não, fiquem tranquilos, é muita informação, mas tá tudo no nosso site, né, Lara? Isso, tá tudo disponibilizado lá, esse documento, aí vocês podem olhar com calma. E aí se preparar, né, imprimir, tirar xerox, buscar na escola, o que vocês precisarem, vocês se preparam, juntam todos esses documentos para chegar já na entrevista preparado, né, para apresentar essa documentação. Isso mesmo. Agora, e no dia, Fabi? Chegou lá, chegou com todos os documentos certinhos, cheguei no dia, como que acontece? Isso, vocês vão chegar na recepção, né, desse local, às vezes vai ser uma escola, às vezes vai ser uma outra instituição, uma clínica, né, tá lá direitinho o endereço. Chegou, você vai se identificar, eu sou candidato do processo, vim fazer a entrevista, tá? Todo mundo já tá sabendo e vão indicar vocês para aguardar serem chamados por um profissional do Smart, né? Tem uma informação muito importante, porque serão 2 recepções. A família, seu responsável, passa pelo assistente social, que vai receber os seus documentos, entender um pouco da sua dinâmica de família, e você vai ser entrevistado, você, candidato, vai ser entrevistado pela psicóloga. Então, é bom que vocês tenham em mente que tem que passar por essas 2 profissionais, por esses 2 profissionais, pelo assistente social, pelo psicólogo. Se você for embora e só foi atendido pelo psicólogo, ou só pelo assistente social, alguma coisa não foi finalizada dentro do processo. Então, fique bem claro que vocês marquem isso, que vocês precisam ser recebidos pelos esses 2 profissionais no dia. Isso mesmo, né? Então, não necessariamente você, candidato, vai fazer as 2, né? A gente vai se dividir, até porque tem informações ali de renda que de repente você não sabe. Então, você vai fazer a entrevista sozinho e seu responsável vai seguir para assistente. Terminou a sua entrevista, você encontra com o responsável e confirma. Você já passou na assistente? Já entregou o documento, né? Pode acontecer também de você ser atendida pelo psicólogo e seu familiar ainda não ser pelo assistente, tudo bem, mas aí você fica esperando. O importante é que você passe por esses 2 momentos. Isso mesmo. A etapa só é finalizada depois que vocês realizam os 2 atendimentos, tá? E vamos fazer no mesmo dia para facilitar para todo mundo, certo? Ok, passei dessa parte, fiquei muito nervoso, mas tudo bem, passei. E depois? Aí resultado. É o momento de aguardar com tranquilidade. Eu sei que é difícil, né? Um processo seletivo. As entrevistas terminam dia 30 de agosto, mas o resultado só dia 26 de setembro, porque são 700 alunos, né, sendo entrevistados. A gente vai organizar, analisar o documento de todo mundo, então demora um pouquinho, tá? Então, dia 26 vai ser divulgado novamente, né? Vão ser divulgadas 2 listas. Uma lista de quem vai seguir para a visita, que tá tudo certo com a renda, e que também, né, apresentou motivação, tá muito interessado, conhece tudo sobre o Smart. Quem realmente se destacou bastante nessa entrevista vai seguir adiante. Às vezes faltou alguma coisinha, né? Mas você tem a renda certa, mas de repente você não soube tantas informações, você tá em dúvida ainda do que você quer. Aí, uma notícia muito legal. Quem faz a entrevista e não tem nenhuma questão de renda, a renda tá certinha, já é encaminhado como pré-selecionado Smart Online também. Então, né, uma oportunidade aí já tá bem perto de ser alcançada, tá? Então, daqui para frente, o aluno só é reprovado se a renda estiver fora do critério ou a idade é série, como a gente falou também no início, tá? Quem tiver com a renda direitinha dentro do critério do Smart, tá? Tem uma oportunidade garantida, seja presencial ou seja online. Perfeito. Acho que a gente esclareceu tudo, né, Fabi? Mesmo assim, se você tiver alguma dúvida, a gente tem um canal de comunicação no site, né, que é o nosso Fale Conosco. Você pode entrar lá no site, entra no Fale Conosco e mande a sua dúvida, a sua questão, que a gente responde e ajuda você com qualquer esclarecimento. Isso aí, Lara, né? Falamos bastante coisa aqui, mas tendo dúvida, entre em contato. Não esqueçam de conferir a data, o horário, o local da sua entrevista e confirmar a presença, né? Tem um link de confirmação. Importante, a gente quer saber se você vai estar lá. Então, confirme sua presença até o dia 14. É o dia 14, Fabi? Isso, dia 14 de agosto, né? Então, saiu o resultado, já olha direitinho e confirma pra gente, né, garantir que você vai estar lá. E pesquise sobre o Smart. Acho que agora, né, como você está mais do que nunca, está com vocês. Então, é pesquisar, entender isso tudo e, né, fazer essa escolha. É um momento de escolher também, né, de entender esse mundo de oportunidade, mas que tem muito desafio também. Tô dentro, né, quero isso, quero ter esse projeto na minha vida. Então,
é bacana também buscar essas informações e tomar essa decisão, certo? É isso, boa entrevista pra vocês. Não fiquem nervosos, é só um bate-papo. Muitos já passaram e não é nada, né, inquisitor, assim, é bem tranquilo, é um bate-papo bem informal e a gente deseja que vocês fiquem calmos e preparados para essa etapa. Com certeza, chegar até aqui, né, é um grande passo, então parabéns a vocês e fiquem tranquilos. Acho que agora é conversar sobre quem vocês são e queremos muito conhecer cada um de vocês. Tchau, pessoal! Tchau!